A gente sempre acha que sabe como vai reagir numa situação perigosa, mas essas histórias reais mostram como a vida pode ser imprevisível, de fugas por um triz a atos de heroísmo, que esses vídeos inacreditáveis vão te deixar em choque. Número 1. O caçador na estrada. Esse motociclista estava parado à beira da estrada quando, do nada, uma garota correu em sua direção. Ela parecia apavorada e implorou por ajuda. Havia um homem estranho correndo atrás dela, mas ele não estava só seguindo. Ele estava caçando. O motociclista então se posicionou e bloqueou o caminho do perseguidor. O cara parou, encarou por alguns segundos e sumiu de volta no escuro. Número 2. Um anjo sobre duas rodas. Mesmo ainda tremendo, a garota foi acolhida pelo motociclista, que conversou com calma com ela. Calma, tá tudo bem. Ele ficou com ela o tempo todo e se ofereceu para levá-la para casa. Naquela noite ele não foi só um espectador. Foi o motivo dela chegar em casa em segurança. Número 3. Atuação ao vivo em Tóquio. Em Tóquio, o streamer Roblox fazia uma transmissão ao vivo perto de uma lanchonete de kebab, quando uma garota, claramente assustada, se aproximou e sussurrou que estava sendo seguida. Sem hesitar, ele fingiu conhecê-la, cumprimentando-a como se fossem amigos e puxando conversa com naturalidade. O perseguidor ficou confuso e acabou se afastando. Número 4. Coragem na campainha. Ela não correu para a mãe. Correu até uma porta. A pequena Taylor, de apenas 7 anos, andava de bicicleta por uma rua tranquila no Arizona, quando um lince apareceu no caminho. Assustada, mas esperta, ela correu até a casa de um vizinho e apertou a campainha com câmera. Ninguém estava em casa, mas a família atendeu pelo interfone. Tem alguém aí? Estamos chegando em 1 minuto, querida. Fica bem aí. Nicole, do outro lado da câmera, falou com calma, mantendo Taylor tranquila enquanto observava o animal pela lente. Pouco depois, a mãe de Nicole chegou de carro e trouxe a menina para dentro. O lince foi embora. Taylor ficou segura graças à presença de espírito e a um pequeno alto-falante na porta de alguém. Número 5. Invasor no meio da coreografia. Quem é você? Sai do meu apartamento agora. Hannah estava gravando uma dança para o TikTok em seu apartamento em Maryland quando, de repente, um homem arrombou a porta da varanda do 2º andar e entrou. Ela congelou por um instante, depois gritou, exigindo que ele saísse, tudo enquanto a câmera gravava o rosto do intruso. Sem pensar 2 vezes, ela correu até a porta da frente, bateu nas portas dos vizinhos e gritou por socorro. Mais tarde revelou que reconheceu o homem. Ele era um dos moradores do prédio. O invasor foi preso e acusado. Nenhuma coreografia teria preparado Hannah para aquilo, mas sua reação rápida transformou um momento de terror em segurança. Número 6. Sorvete salvo a tempo. Uma menina, um sorvete e um homem prestes a estragar tudo. No México, uma garotinha tinha acabado de pegar seu sorvete quando algo chamou a atenção da vendedora. Um homem ali perto estava com a porta do carro aberta, parado como se estivesse esperando a menina se aproximar. A postura e o momento estavam errados. Agindo rápido, a vendedora saiu do carrinho e foi direto até a menina. Ficou ao lado dela e a guiou em segurança para longe do carro. O plano do homem desmoronou antes mesmo de começar. Tudo porque alguém escolheu agir e não ignorar. Número 7. Reflexo de herói. Foi a primeira vez que ouvimos o relato do policial que salvou 2 crianças de um sequestro. No condado de Hillsborough, na Flórida, o pesadelo de um pai começou quando seu caminhão, ainda ligado e com os 2 filhos dentro, foi roubado. O policial Jonathan Pesmino Alvarez localizou rapidamente o veículo e mandou parar. Encoste agora! Estacione no pátio! Enquanto a câmera corporal registrava tudo, uma das crianças gritou: "Esse não é meu pai!" Aos comandos do policial, o motorista saiu do carro. Era um homem de 37 anos, e ele não era o pai. As crianças estavam assustadas, mas bem. Smith, o sequestrador, já estava sob investigação e foi preso, acusado de roubo de veículo e sequestro. Ninguém se feriu, e a justiça foi rápida. Assim que vi o carro, minha prioridade foram as vidas das crianças em risco. Número 8. Pânico na porta às 4 da manhã. Era quase 4 da manhã quando uma mulher apareceu correndo até a porta de uma casa, usando apenas um casaco e meias. Ela chorava, tremia e implorava por ajuda. A câmera da campainha registrou tudo. Ela olhava para trás o tempo todo, com medo. Um carro havia sido visto circulando pelas redondezas, e acredita-se que as pessoas dentro dele estavam tentando sequestrá-la. Socorro! De alguma forma, ela conseguiu escapar e correu direto para aquela porta, torcendo para que alguém atendesse.
Ninguém sabe o que aconteceu antes ou depois, mas por alguns segundos, seu medo foi palpável, e sua voz dizia tudo. Número 9. SOS escondido em bilhete. Uma mulher entrou tremendo em uma clínica veterinária, com o cachorro nos braços. Os funcionários acharam que ela estava preocupada com o animal. Mas em vez disso, ela entregou discretamente um bilhete escrito à mão para a recepcionista. "Chame a polícia. Meu namorado está me ameaçando." A equipe manteve a calma e agiu como se nada estivesse acontecendo, mas ligou silenciosamente para as autoridades. Em poucos minutos, a polícia chegou, resgatou a mulher e prendeu o agressor. Tudo graças a um pedaço de papel e a um grupo de pessoas que prestou atenção nos sinais. Número 10. Gritos na varanda. Uma mulher em pânico tocou desesperadamente a campainha da casa de um vizinho em Arcadia, gritando por ajuda. Era tarde da noite. Enquanto ela implorava, seu ex-namorado surgiu na frente da câmera, puxou-a pelos cabelos e a arrastou calçada abaixo. Me ajuda, por favor!" Ele a forçou até outra casa. O vídeo aterrorizante foi entregue à polícia, que a localizou e a resgatou. Robert Mendes, de 27 anos, foi preso e acusado de sequestro, tentativa de homicídio e agressão. A vítima sobreviveu e está se recuperando. Aquela câmera pode ter salvado a vida dela. Número 11. Arrastada da porta até o carro. Me ajuda! Por favor, me ajuda! Era por volta das 10h45 da noite em Hillsboro, Oregon, quando uma mulher apareceu desesperada tocando a campainha de uma casa. Usava óculos, estava tremendo e visivelmente em pânico. Antes que alguém atendesse, um homem invadiu a cena, agarrou-a e a carregou como se fosse peso nenhum. Seus gritos ecoaram quando ele a jogou dentro de uma caminhonete branca e saiu em alta velocidade. Mais tarde, a polícia confirmou que não era um ataque aleatório. Ele a conhecia. Algumas horas depois, ela foi encontrada em segurança e o suspeito preso. A porta não se abriu a tempo, mas a gravação abriu uma investigação imediata. Número 12. Presença sombria no corredor. Era só mais uma visita policial a um hotel. Nada fora do comum. Uma funcionária foi encarregada de acompanhar os agentes pelos corredores. Mas, de repente, um som estranho chamou a atenção. A mulher correu até os policiais, dizendo que viu algo escuro e estranho no corredor. A princípio, ninguém acreditou. Mas ao reverem as imagens da câmera corporal, ficaram em choque. Havia sim algo no chão. Uma figura escura, sem forma definida, assustadora, como se fosse um espírito. Até hoje ninguém sabe ao certo o que era aquela coisa. Mas todos ali lembram do frio na espinha que sentiram. Número 13. Crianças que se salvaram sozinhas. Acho que ele estava procurando uma criança para levar. Essas crianças não esperaram a ajuda de adultos. Elas agiram rápido e escaparam por conta própria. Em um momento, Amy Mardle estava apenas tomando sol do lado de fora. No seguinte, um estranho apareceu oferecendo uma bicicleta. Ela não caiu na conversa. Gritou, "Não!" e correu direto para a mãe. "Uma bicicleta? Não!" Em outro caso, um menino da Pensilvânia percebeu que estava sendo seguido. Então entrou correndo numa loja próxima e pediu ajuda. Já em Nebraska, uma criança se perdeu depois da escola, mas manteve a calma. Procurou a casa de um amigo e bateu na porta em busca de segurança. Estados diferentes, medos diferentes, mas algo em comum. Eles confiaram nos próprios instintos, e isso salvou suas vidas. Número 14. Quando a ajuda vira perigo, juro por Deus que olhei direto na cara dele. Sonia Massey, de 36 anos, ligou para a emergência em Springfield, Illinois. Estava preocupada com um homem que rondava sua casa. 2 policiais chegaram, verificaram a área e entraram. O que aconteceu depois chocou o país. Um dos agentes alegou que Sonia segurava uma panela com água fervente, mas, em vez de acalmar a situação, tudo saiu do controle. Em segundos, ela ficou gravemente ferida, ali mesmo na sala de estar. A investigação revelou que ela não representava ameaça alguma. O policial foi afastado e depois acusado formalmente. O pedido de proteção terminou em uma tragédia que abalou toda a comunidade. Número 15. Ataque interrompido no centro da cidade. Em pleno centro de Phoenix, uma garota de 18 anos esperava perto da rua Roosevelt quando um homem a agarrou por trás e tentou enforcá-la. Josh Jones, um transeunte, não pensou 2 vezes. Correu até os dois, puxou o agressor e o imobilizou até a chegada da polícia. As câmeras de segurança registraram tudo. Josh sentado sobre o atacante, firme, sem deixar ele fugir, enquanto a garota escapava.
Mais tarde, a polícia de Phoenix homenageou Josh com um prêmio de cidadão-herói. Ele apenas disse que fez o que era certo, uma decisão em fração de segundo que mudou tudo. Número 16. Pedido silencioso por ajuda. Um homem notou que uma mulher estava sendo mantida contra a vontade. O rosto dela mostrava puro medo. Ele perguntou se estava tudo bem. O homem ao lado respondeu rapidamente, tentando despistar. Tá tudo certo, pode ir. Mas o observador não se convenceu. Continuou de olho. E então viu quando a mulher discretamente enfiou a mão no bolso do sequestrador e jogou as chaves no chão. O distraído virou para procurar as chaves. E isso foi o tempo que o herói precisava. Ele correu até a mulher e atirou dali em segurança. Você tem como ir para casa? Quer fazer uma ligação? Um gesto silencioso. Uma resposta rápida. E uma vida salva na hora certa. Número 17. Resgate ao vivo em Londres. Deixa ele em paz. Deixa ele em paz. O que começou como uma live comum virou um salvamento real em West London. O streamer britânico Sherwin fazia sua transmissão habitual quando viu algo impensável. Um homem sendo atacado e assaltado bem na frente dele. Sem pensar duas vezes, Sherwin interveio, gritando com o agressor e protegendo a vítima, um homem asiático. Tudo foi transmitido ao vivo, e sua coragem transformou Sherwin em herói instantâneo. Chama a polícia! Pra polícia! A vítima, Raymond Hing, agradeceu profundamente. Uma vaquinha online foi criada para ajudar Sherwin, que teve seus equipamentos danificados durante o ato. Naquele momento, a live deixou de ser entretenimento e virou uma ferramenta para salvar vidas. Número 18. Salvando uma streamer na Índia. Oi, tudo bem? A gente te ama. A streamer sul-coreana Myochi caminhava pelas ruas de Mumbai, na Índia, transmitindo tudo ao vivo no Twitch, quando dois homens começaram a segui-la e a importunar. Mesmo com ela pedindo que parassem, eles tentavam tocá-la. O que eles não sabiam era que alguém assistindo à transmissão reconheceu a rua. Um espectador chamado Atarva percebeu que estava perto e correu até o local. Chegando lá, confrontou calmamente os homens, que logo recuaram. Naquele dia, Atarva não foi só um espectador. Ele foi o herói da história. Número 19. O último pedido de ajuda via Siri. Provavelmente não tenho muito tempo. Diga para minha mãe que eu amo ela. Kyle Plush, de 16 anos, ficou preso sob o banco retrátil da van da família no estacionamento da escola. Sem conseguir se mover, usou a Siri para ligar para a emergência. 2 vezes. Ele implorou ajuda, mas não conseguia ouvir a atendente claramente. Disse suas últimas palavras, num sussurro de despedida. A polícia chegou a procurar, mas não saiu da viatura. Um erro fatal. Horas depois, o pai de Kyle o encontrou, mas já era tarde demais. O caso levou à revisão do sistema de emergência, na esperança de que nenhum outro chamado de socorro passe despercebido. 10 agentes estavam por perto, e ele morreu. Número 20. Sequestro em plena luz na cidade. O plano era simples: correr, se esconder, gritar, mas nem tudo saiu como o esperado. Por volta das 10h30 da noite, em South Salt Lake City, uma mulher entrou correndo num posto de gasolina, desesperada por ajuda. Testemunhas disseram que ela tentou se esconder debaixo de um caminhão. Foi quando Carl Grabbett, de 22 anos, apareceu, a pegou no colo e a jogou dentro de um SUV vermelho. Ela se debatia e gritava: "Socorro! Por favor, me ajuda!" A polícia emitiu um alerta imediato, achando que ela poderia ser uma adolescente. Horas depois, localizaram o SUV em West Valley City. A vítima foi encontrada com ferimentos leves. Grabbett foi preso e responde por sequestro, agressão, roubo de veículo e outros crimes, sem direito à fiança. Número 21. Invasor escondido no sótão. A gente não fazia ideia do que estava acontecendo dentro da nossa própria casa. Em Pittsburgh, Jerome e Ashley Kennedy moravam com o bebê em uma antiga casa geminada. Certa noite, ouviram ruídos estranhos e perceberam uma luz vinda de um cano acima do quarto. Eu sabia que tinha alguém lá em cima. Vi a luz bem ali, como se estivesse procurando algo. Jerome instalou uma câmera no sótão, e o que ela captou foi aterrorizante. O vizinho, Robert Havila, de 69 anos, havia construído uma passagem secreta na parede e rastejava até o sótão deles com lanterna e furadeira nas mãos. Ele passou 30 minutos observando direto o berço do bebê. Havila foi preso, negou mais intenções, mas acabou condenado por invasão e recebeu pena de liberdade condicional com multa. Os Kennedys ficaram em choque. O perigo esteve acima de suas cabeças o tempo todo.
Número 22. Grito silencioso vindo do andar de cima. Tinha alguma coisa lá em cima que eu não deveria ver. Amber herdou a antiga casa do tio. Assim que se mudou, começou a sentir uma presença estranha. Chamou os investigadores Parker e Chester para ajudar. Na primeira noite, câmeras escondidas captaram uma garota com medo, ligada a um soro, sussurrando algo sobre uma explosão. No segundo dia, a mesma garota apareceu segurando um cartaz tremendo. "Me ajudem!" Logo depois, algo a atacou. Ao amanhecer, Amber gritou desesperada. "Você ouviu isso? É a Amber!" A tal explosão a trancou num quarto. Parker e Chester invadiram o cômodo, mas tanto a garota quanto a criatura sumiram. Amber se recusou a comentar depois e cortou qualquer contato com a equipe. Número 23. Rosto à janela. Morando sozinha, uma mulher notou algo estranho numa noite qualquer. Viu um movimento perto da janelinha acima da porta do quarto. Achou que era impressão, até olhar de novo. Um rosto pálido, meio escondido, e duas mãos finas espiavam para dentro. Silenciosas, inumanas. Ela demorou até tomar coragem para sair e verificar. Mas não havia ninguém lá fora, nenhum som, nenhuma explicação. Até hoje ninguém sabe o que ou quem era aquilo. Número 24. Um segundo salvou sua vida. Mais um momento de terror. Uma mulher chegando em casa e sendo seguida por um estranho, mas dessa vez ele não conseguiu. Por volta das 2 da manhã, no Bronx, uma mulher de 50 anos voltava ao apartamento depois de uma noite longa. Quando chegou à porta, um homem que a seguia em silêncio correu em sua direção. Ela, tremendo, lutou com as chaves e conseguiu fechar a porta no exato instante em que ele tentava forçar a entrada. Segundos depois, ele chutava a porta com força. Toda a cena foi gravada por uma câmera. A polícia ainda procura pelo agressor. Mas graças à tranca e ao tempo certo, ela saiu ilesa. Número 25. A mão na rua em Buenos Aires. O que era para ser apenas um trajeto comum de ambulância, virou uma cena chocante em Almirante Brown, na Argentina. Um vídeo que viralizou mostrou uma mão sendo arrastada pela rua, pendurada na porta de uma ambulância em movimento. As imagens, feitas por um motorista que passava pelo local, captaram claramente a mão de uma senhora idosa balançando para fora do veículo enquanto ele acelerava pelas ruas. Mesmo com outros motoristas buzinando e tentando alertar o condutor, parecia que ninguém notava o que estava acontecendo. O caso gerou indignação entre os moradores e levantou questionamentos graves sobre descuido e negligência. Como algo tão absurdo pôde passar despercebido? Número 26. Tentativa frustrada de sequestro escolar. Alguém tentou sequestrar uma adolescente no Vale de San Fernando e tudo foi registrado por câmeras. Em North Hollywood, uma garota de 17 anos caminhava até a escola, quando um estranho se aproximou e agarrou seu braço. As imagens mostram o momento exato em que ela se desvencilha, se solta com força e o empurra. Ele tentou agarrá-la de novo, mas ela correu sem parar. A polícia confirmou depois, ela não conhecia o homem. As patrulhas escolares foram reforçadas e felizmente a jovem saiu ilesa. Um segundo mais lenta, e a história poderia ter acabado de outro jeito. Número 27. Salva por uma desconhecida corajosa. Uma mulher foi chamada de heroína após enfrentar um homem que tentava sequestrar uma menina em frente a uma loja no sudeste de Londres. Tudo aconteceu em plena luz do dia e as câmeras de segurança registraram a cena, divulgada com exclusividade pelo meio online. O suspeito atacou a menina assim que ela saiu da loja, tentando convencê-la a ir embora com ele. Segundos antes, uma mulher passou pelo local com uma sacola no ombro. Ao perceber que algo estava errado, ela deu meia volta e confrontou o homem diretamente, exigindo que ele se afastasse. O agressor se assustou e foi embora sem reagir. A garota, embora abalada, não se feriu. A família dela agradeceu profundamente a mulher que decidiu não ignorar, e fez toda a diferença. Número 28. O grito no meio da ligação. "Onde ele está agora, senhora?" "Eu não faço ideia." Uma senhora idosa ligou para o número de emergência durante a madrugada, assustada. Disse que um homem estava rondando a casa, batendo na porta, dizendo que procurava por alguém ou por um apartamento. A operadora perguntou o que estava acontecendo. A resposta veio em tom baixo e trêmulo. "Eu moro sozinha, sou uma senhora." Segundos depois, a ligação foi interrompida por um grito aterrorizante. E então, silêncio total. Nenhuma informação foi confirmada depois. Nenhum nome, nenhum agressor, nenhuma vítima localizada. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu do outro lado da linha.
Só restou o som do medo. Número 29. Pedido mudo no meio do vlog. Ela precisa da nossa ajuda, tá te seguindo ainda? Sim, você quer saber quem é? Então fica com a gente. Enquanto fazia um vlog e interagia com fãs, Jake foi abordado discretamente por uma garota. Ela se aproximou com o rosto preocupado e disse baixinho que um homem a estava seguindo havia algum tempo. Sem fazer alarde, Jake agiu como se já a conhecesse. Caminhou ao lado dela, manteve a conversa leve e descontraída. Com isso, transmitiu segurança e o perseguidor desistiu. Estamos ajudando ela agora. Prometo, ele não precisou correr, gritar ou confrontar ninguém. Apenas notou, entendeu e agiu. O movimento certo, no momento certo. Número 30. Gritos na madrugada e um carro em fuga. Socorro! Alguém me ajuda, por favor! Numa madrugada em um bairro nos arredores de Los Angeles, uma câmera Ring gravou um momento angustiante. Os gritos de uma mulher ecoaram enquanto um carro branco acelerava, fugindo. Me ajuda! Alguém me ajuda, por favor! Ela chorava em pânico. Um homem também gritava dentro do carro. Desculpa! Me desculpa! Um morador ouviu tudo e correu pela rua atrás do veículo. A polícia identificou o carro como um Toyota Matrix e iniciou buscas batendo de porta em porta. Foi só um grito. Um único instante, mas o suficiente para deixar todo o bairro em alerta. Nenhuma imagem, só o terror absoluto registrado no escuro. Às vezes, ladrões acabam sendo vítimas de suas próprias burrices. Neste caso, um ladrão foi flagrado no momento em que tentava roubar um pacote. Quando percebeu que havia sido descoberto, ele entrou em pânico e correu de volta para o carro. Só que em vez de simplesmente dar ré, ele virou o volante de forma brusca e ficou preso na neve. Ver ele tentando em vão tirar o carro dali é uma comédia de primeira. Como se não bastasse, essa atrapalhada deu tempo suficiente para a polícia chegar e prendê-lo. Uma bela passagem só de ida para a cadeia. Este caso não é exatamente um roubo de varanda, mas é igualmente divertido. Um grupo de ladrões tentou assaltar um Costco, sem nem imaginar que a polícia já estava esperando por eles lá fora. Quando saíram, achando que tinham vencido, foram surpreendidos pela presença dos policiais. O olhar de choque e frustração nos rostos deles é simplesmente impagável. É difícil entender como alguém pode sorrir antes de ser preso, mas lá estavam eles, agindo como se tivessem acabado de ganhar na loteria. Você acha que o ladrão conseguiu escapar, não é? Pois é, graças à memória afiada do dono da casa. O criminoso não foi muito longe. Ele conseguiu memorizar a placa do carro do ladrão e entregou essa informação à polícia. Em pouco tempo, o suspeito foi localizado no bairro vizinho e preso no mesmo dia. Um ótimo exemplo de como um pouco de atenção pode levar à justiça. Isso sim é o tipo de coisa que precisamos ver mais. Um grupo de adolescentes, em vez de causar problemas, decidiu enfrentar piratas de varanda em ação. Eles flagraram os ladrões e exigiram que devolvessem as encomendas roubadas e pedissem desculpas ao dono da casa. Esses jovens merecem muitos aplausos por sua coragem. Seus pais devem estar orgulhosos por terem criado rapazes tão responsáveis e prontos para defender a comunidade. Como alguém que já teve o carro arrombado, confesso que não sinto a mínima pena desses ladrões. Neste caso, o criminoso pensou que estava no direito de se sentir ofendido por ter sido vítima de uma armadilha. Mas, sejamos sinceros, ele quebrou o vidro do carro para roubar. Se o meu carro tivesse sido invadido várias vezes, eu também poderia armar uma armadilha. A ousadia desses ladrões realmente não tem limites. Imagine acordar e dar de cara com piratas de varanda roubando suas encomendas. Nesse caso maluco, os ladrões ficaram tão surpresos por terem sido pegos que quase não reagiram. O jeito culpado com que andaram devagar, como se a situação não fosse nada demais, mostra o quão absurda foi a decisão deles. Embora sejam apenas jovens que cometeram um erro, é um alerta importante sobre as consequências desse tipo de ação. Quando percebeu que a polícia estava se aproximando, esse ladrão achou que se esconder em um bueiro seria uma boa ideia. Péssima escolha. Se você tem claustrofobia, é melhor desviar o olhar agora. A cena dos policiais tentando retirá-lo do espaço apertado é hilária. Aliás, tenho uma sugestão. Que tal deixá-lo ali por algumas horas? Quem sabe um tempinho no subsolo o faria repensar suas escolhas de vida. Esse ladrão de moto com certeza achou que tinha dado sorte ao ver um pacote grande e pesado na varanda de alguém. Porém, o que ele não sabia era que o pacote estava cheio de tijolos. A cena dele levando o presente com toda a empolgação é uma delícia de assistir. A família certamente deve ter se divertido vendo o ladrão carregar aquele peso todo à toa.
cansado de ter suas encomendas roubadas, um morador decidiu agir. Com o Natal se aproximando, ele preparou caixas com tijolos e deixou um bilhete sarcástico desejando boa sorte aos ladrões. Para piorar, em vários estados, esse tipo de crime está sendo considerado como delito grave. Ou seja, os ladrões agora têm ainda mais motivos para se preocupar. Quando uma vizinhança ficou cheia de furtos de pacotes, a polícia decidiu entrar em ação. Eles criaram uma operação usando pacotes falsos equipados com rastreadores GPS. A armadilha deu certo e resultou em várias prisões. Os policiais seguiram os criminosos pela cidade e os pegaram um por um. Um deles foi preso bem no meio da rua. Azar o dele. Investir em uma câmera de porta pode ser a melhor decisão para proteger sua casa. Veja este caso. Enquanto um ladrão tentava limpar a varanda da dona de casa, ela recebeu uma notificação de movimento no celular. Rapidamente foi verificar e flagrou o criminoso em plena ação, pronto para fugir. Com muita coragem, a moradora confrontou o ladrão e conseguiu recuperar seus pertences. Aliás, para os especialistas em leis de plantão, mexer na caixa de correio de outra pessoa não é um crime federal. Definitivamente essa não é a profissão certa para esta ladra. Quando percebeu que a dona da casa estava em casa, entrou em pânico e saiu correndo, disparando o alarme no processo. Isso só provou como a moradora estava bem preparada para qualquer invasão. Mas a história não acaba aí. A ladra foi gravada em alta definição pelas câmeras de segurança. É a prova de que o karma sempre alcança quem acha que pode roubar sem consequências. Gostaria muito de ver as imagens da câmera escondida capturando a reação deste ladrão após cair nessa armadilha hilária. O que aconteceu? Um canhão que dispara cocô de cachorro? Parece absurdo, mas você tem que admitir que é uma forma brilhante de se vingar de ladrões de pacotes. Imaginar a reação deles ao serem atingidos por essa arma é garantia de boas risadas. Gostaria que mais vídeos assim mostrassem o desfecho dessa pegadinha genial. Este ladrão de banco estava prestes a fazer sua grande fuga, mas um detalhe mudou tudo. O pacote de tinta vermelha, programado para explodir, acionou bem na hora que ele atravessava a rua. Imagine o desespero dele vendo o dinheiro espalhado e coberto de tinta, transformando um plano bem-sucedido em um completo desastre. É a prova de que o crime nunca compensa. A ganância pode levar as pessoas a tomar decisões ridículas, como neste caso. Enquanto a maioria dos ladrões da cena estava interessada apenas em alguns pacotes, este aqui decidiu que queria roubar o caminhão inteiro de entregas. O plano deu errado quando ele perdeu o controle do veículo, bateu em algo e foi jogado para fora do caminhão. Falar sobre uma péssima ideia. Chegamos a um nível de segurança totalmente inovador. Um pacote armado para disparar cartuchos de festim. É isso mesmo. Ao tentar roubar a encomenda, os ladrões foram surpreendidos por um estrondo alto. A reação dos criminosos, tomada pelo pânico, é incrivelmente satisfatória. E você reparou no ladrão que chegou de Porsche? Fico pensando, será que aquele carro também era roubado? Dá para entender o que motivou este garoto. Pura curiosidade infantil. Quem nunca sentiu vontade de abrir algo misterioso quando criança, não é? Mas, claro, a maioria de nós não tentou roubar algo da varanda de alguém. O vídeo da reação dele ao ser pego é hilário. Ele passa por várias emoções antes de finalmente sair correndo. É uma lembrança de que a curiosidade às vezes pode levar a situações bem engraçadas. Este jovem ladrão definitivamente não planejou bem sua operação. O que poderia dar errado? Bem, tudo. Primeiro, ele foi flagrado por uma câmera de segurança. Depois, no pânico de fugir, ele correu para o lado errado. Sua expressão de choque ao perceber o erro é impagável. Parece que seu cérebro entrou em curto-circuito. Este ladrão achou que poderia roubar de um morador desatento. Grande erro. O dono da casa estava pronto para qualquer coisa e confrontou o ladrão com determinação. Felizmente para o criminoso, o morador decidiu deixá-lo fugir em vez de chamar a polícia. Mas sério, qual era o plano do ladrão com aquele carrinho de mão? Isso aqui não é um mercado de pulgas, amigo. O que essas pessoas viveram prova que o perigo pode estar em qualquer lugar, mas a reação certa pode mudar tudo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!